Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Bom estar aqui com os irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre os frutos dos encontros inesperados. Você já reparou como certos encontros na nossa vida, eles acabam alterando o nosso futuro e, por muitas vezes, encontros não são marcados, né? Mas que as coisas vão acontecendo no dia a dia e alterando a nossa história, por muitas vezes, para sempre. Existem esses encontros que não são marcados, né? Como eu acabei de falar. São coisas que acontecem na rotina e talvez você esteja vivendo exatamente um fruto de algo que aconteceu no seu dia a dia, algo bem aleatório. Bom, você estava indo para o seu trabalho, ou para a sua faculdade, ou para a sua escola, e de repente você encontra alguém que te fala uma coisa, te dá uma informação, e aquilo altera o curso natural da sua vida. É sobre isso que a gente vai pensar nessa noite. Talvez foi uma conversa rápida, talvez seja algo que você ouviu mesmo de um amigo. Talvez o fruto desses encontros inesperados tenha surgido um relacionamento. Talvez você tenha conhecido o seu melhor amigo nesse percurso. Talvez você tenha conhecido o seu cônjuge em uma conversa aleatória no trem. Isso acontece, né? Bom, são encontros aparentemente ordinários, mas que nos levam ao extraordinário. E na Bíblia não faltam encontros assim. Bom, nós vemos Moisés diante de uma sarça, nós vemos Paulo a caminho de Damasco, e também podemos citar uma mulher que, sim, estava a caminho de um poço. E é sobre essa história que nós vamos refletir nessa noite. Então, o texto vai ser projetado. João, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Amém. O texto que lemos relata um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. O autor desse evangelho, o apóstolo João, filho de Zebedeu, que é identificado como o discípulo a quem Jesus mais amava, escreveu o seu texto para cristãos não judeus e também para céticos influenciados pelas filosofias gregas da época. João narra a história mostrando que Jesus saiu da Judéia para a Galiléia. No entanto, Jesus decide passar por Samaria. Mas não foi uma necessidade geográfica, foi uma necessidade missionária, uma oportunidade missionária, e eu gostaria que você guardasse essa informação. Os judeus culturalmente possuíam ódio e desprezo por samaritanos. Se você conhece um pouco do contexto judaico-cristão, você sabe disso. E é nesse momento que aparece, uma mulher samaritana. Jesus e os discípulos chegam ao poço de Sicar, que aproximadamente, por volta ali do meio-dia, Jesus, cansado da sua viagem, ele repousa sobre um poço. Repousa sobre um poço. Nesse momento que aparece essa mulher e ela pede água a Jesus. Bom, ela fica completamente surpresa, porque Jesus fala com ela.
o judeu ele não tinha apreço pelo samaritano. Jesus pede água àquela mulher. Ela fica completamente surpresa e responde: como tu, sendo judeu, pede água a um samaritano? E Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem está pedindo água, você receberia água viva. Mas a mulher responde: você não tem como tirar a água desse poço. Você não tem nada nas mãos. Por que você vai tirar a água do poço? O poço é fundo. Mas Jesus responde: quem beber dessa água terá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus ele quebra diversas barreiras nesse texto. Ao falar com uma mulher, ele quebra uma barreira étnica cultural. Isso nos ensina, e esse é o primeiro ponto de reflexão nessa manhã, que não há barreiras culturais para Jesus. Os samaritanos eram um povo de sangue misturado, resultado do casamento misto entre israelitas e povos pagãos da Mesopotâmia. Eles mesclaram a adoração a Deus a práticas idólatras. Você pode conhecer um pouco mais dessa história, está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Mas o ponto central é que, dessa barreira étnica, Jesus ele acaba quebrando alguns paradigmas, porque quando Jesus se dirige a um samaritano, ele literalmente está falando para nós: nós precisamos conversar com os diferentes. O Evangelho ele não é partidarista. O Evangelho está centrado na obra e vida de Jesus Cristo. Então os samaritanos estavam perdidos. Eles pecaram contra Deus, eles cometeram crimes contra Deus. E é isso que nos torna espiritualmente parecidos com eles. Porque da mesma forma que os samaritanos, nós somos afetados pelo pecado. O pecado ele não escolhe cor. O pecado ele não escolhe gênero. O pecado ele não escolhe teologia, filosofia. Tudo está afetado pelo pecado. Então, através da desobediência de Adão e Eva no jardim, nós temos uma nova realidade. Então, o pecado nos deixou espiritualmente doentes. Tão doentes a ponto de desumanizar os diferentes. Meu irmão, se você tem uma vida no digital, você foi bombardeado por diversas notícias essa semana. Notícias muito tristes. Essa semana a internet foi recheada de ódio, de mortes, de racismo, de debates intermináveis em relação à política. Pessoas celebrando a morte daqueles que pensam diferente. Ou seja, um verdadeiro caos. Mas a pergunta é: o que nós fazemos diante do caos? O que fazer diante do caos? Meu irmão, independente das suas preferências políticas, nós como cristãos, nós precisamos ter a coragem de defender aquilo que importa. E o que importa no caos? O que importa em Jesus? Porque o Evangelho não tem lado. Ele não está nem na direita nem na esquerda. O Evangelho está centralizado na obra de Jesus Cristo. O que Jesus fez diante do paradoxo, diante do controverso? Ele teve compaixão. Ele teve empatia. E isso a gente não viu essa semana. E esse é o nosso segundo ponto de reflexão. Jesus é a expressão de compaixão.
Por isso, meu irmão, o exemplo de Jesus é perfeito. Diante da mulher samaritana, diante do diferente, Jesus amou. Jesus acolheu. Portanto, diante desse referencial, as nossas habilidades em idolatrar coisas lícitas e ilícitas são confrontadas. É muito difícil, meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a obra redentora na cruz, e a gente compara a santidade do Evangelho com as nossas obras, é algo realmente triste, porque muitas vezes o nosso discurso é lindo, o nosso discurso é coerente, mas não há prática. A boca, ela está muito bem alinhada, mas o coração está distante. Jesus, ele quebra essa barreira étnico-cultural em pelo menos 2 níveis. Primeiro, porque Jesus, ele abriu mão da sua glória. E ele nasceu como eu nasci, como você nasceu. Ele nasceu de modo simples. Um cara simples, compartilhando as boas novas do reino, cumprindo a vontade do seu Pai. Jesus, ele também quebra, em um segundo nível, a barreira que, mesmo sendo judeu, ele quebra a cultura da inimizade. Os judeus e samaritanos não se davam, e por isso, essa barreira construída durante séculos é quebrada. Então, Jesus, ele quebra a cultura do ódio, a cultura do preconceito, a cultura do desrespeito. Jesus amou as pessoas. E aqui está o nosso desafio. Porque o amor é uma ação, irmãos. É muito fácil a gente dizer que ama, mas é muito difícil a gente acolher essas pessoas. É muito difícil acolher o diferente. É muito difícil. Mas é a ordem para nós nessa noite. O texto continua, Jesus disse que quem bebesse na água viva nunca mais teria sede e se tornaria uma fonte para jorrar na vida eterna. A mulher responde, Senhor, então me dê dessa água, para que eu não volte mais nesse poço. E aí Jesus, ele faz uma pergunta aparentemente aleatória. Ele diz assim, vá e chame seu marido. E a mulher responde, dizendo que não tinha marido. E Jesus diz, você falou corretamente. Porque você já teve 5. E o atual é apenas um caso não oficial. Irmãos, na cultura judaica, era até tolerado a mulher ter 2 ou no máximo 3 divórcios. Um historiador na época, ele nos conta que, culturalmente, eram as mulheres mais novas que buscavam água ao meio-dia. Então, uma mulher jovem, que já tinha uma vida excessivamente imoral para os padrões da época, provavelmente ela já não tinha mais nenhum tipo de reputação ou dignidade. Provavelmente a sociedade daquela época olhava para aquela jovem como uma pessoa perdida. E talvez você seja essa pessoa. Uma pessoa que a sociedade julga, olha, fulano, fulana, essa pessoa não tem jeito. Talvez você esteja diante de um cônjuge assim. Talvez você não crê mais na salvação do seu cônjuge. Talvez você já tenha desistido dos seus pais. Talvez você já tenha desistido da salvação dos seus amigos, meus irmãos.
Mas essa história, ela nos ensina muito. Porque Jesus, Ele ama. Ele repreende aquele que ama. Jesus revela os pecados daquela mulher, mas com a finalidade de trazer a consciência real dos seus pecados. E talvez o que Jesus esteja fazendo nessa noite seja exatamente isso. Ele quer trazer à sua consciência aquilo que vai te dar esperança. Jesus, no Sermão da Montanha, ele expressa que nós devemos ser pobres de espírito. E o que é ser pobre em espírito? Ser vazio espiritualmente é entender que não há nada em você que possa te salvar, que possa te levar a Deus. Então, a pobreza em espírito mostra que sim, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Evangelho. Só que o Evangelho, como luz, ele ilumina as densas trevas do nosso coração. Então é impossível que os nossos pecados fiquem ocultos diante da luz do Evangelho. Meu irmão, aquela mulher nos ensina uma coisa muito importante. Ela diz: Senhor, eu sei que tu és profeta. Eu ainda não entendi essa coisa do Evangelho, mas isso que o Senhor falou sobre a minha condição faz todo sentido. Aquela mulher se rende à repreensão de Jesus. Então, meu irmão, Jesus sabe sim o que é compaixão. Jesus sabe sim, porque Ele demonstra a sua compaixão ao enviar a graça. Jesus, por meio da graça de Deus, Ele muda a nossa condição espiritual, mesmo quando a sociedade nos diz que somos casos perdidos. Ele demonstra compaixão. Ele suportou os nossos pecados, nos livrando da justiça de Deus. Então, meu irmão, confie a sua vida a Jesus. Creia nas más notícias e nas boas notícias do Evangelho. Nas más notícias que você, sim, é pecador. Você tem algo em comum com os samaritanos. Você carece de Cristo da mesma forma que qualquer pessoa que passa por essa rua também carece. Então, confie a sua vida a Jesus. Confie nas boas notícias do Evangelho e desfrute da paz com Deus, do relacionamento com Deus até a eternidade. Então, esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho da compaixão. E o terceiro ponto de reflexão nessa noite, é porque eu preguei de manhã. O terceiro ponto de reflexão é a compaixão que nos leva à missão. No versículo 28, diz que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade anunciar. E ela disse: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Meu irmão, essa mulher começa a testemunhar do Senhor. Ela se torna uma missionária. Ela não esperou entender sobre toda a teologia para poder testemunhar do Senhor. Ela testemunhou o que viveu. Ela testemunhou da sua experiência de fé. Então, os discípulos, eles acabam insistindo para que Jesus coma naquele contexto. Eu sinto que os discípulos estavam um pouco desconectados com aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. Jesus estava completamente focado na missão. E ele diz: erguei.
Isso. Focado na salvação daquela mulher. A mulher deixou o seu cântaro, um símbolo da sua vida antiga, podemos dizer assim, e assumiu uma nova identidade. Ela rompeu com o passado, não por orgulho, mas porque agora tinha algo maior, o Evangelho. Então, ser cristão e não ser um missionário, nesse caso uma missionária, é uma impossibilidade bíblica, porque a missão é para todos os salvos. A compaixão nos leva ao serviço, nos leva ao testemunho. Então, meus irmãos, estamos diante de uma palavra que nos confronta em relação às nossas atitudes. Eu gostaria de pensar com os irmãos, o que nos leva ao perdido? O que nos leva a enviar um WhatsApp para alguém, para convidar essa pessoa para ir à igreja? Ou o que nos leva a atravessar a rua? Irmãos, esse texto também nos ensina que no exercício da compaixão, que no exercício do testemunho, nós precisamos de envolvimento. Mas não é um envolvimento superficial. A gente não quer as almas das pessoas. A gente quer chamar as pessoas para andar conosco. E isso é muito diferente. Seguindo o exemplo de Jesus, que chamou os seus discípulos. Em 2016, a galerinha do Cordas Humanas, que é uma missão que trabalha com mobilização missionária, fez um projeto bem direcionado a meninas que estavam presas na prostituição. Foi impossível não conectar esse texto com esse tempo que a gente viveu ali no centro de Niterói. E o nosso desafio inicial era a conexão, ganhar a confiança, né? Eu já contei essa experiência no núcleo. Inclusive, se você não está lá, você precisa estar lá. E um dia eu abordei, né, uma menina, né? Chegou o dia de abordar uma menina. E eu abaixei o vidro do carro e dei boa noite. E eu já senti que ela já me olhava como, tipo, eu acho que eu vou pagar a conta do próximo dia. E ela perguntou se eu queria fazer um programa, né? E eu disse que só dependia dela. E eu perguntei, quanto que é seu programa? E ela me disse que era R$50. E aquilo muito me constrangeu. E ela percebeu que eu fiquei meio abatido no momento. E ela perguntou, você achou caro? Eu falei, não, eu achei até bem barato. Porque se você vende a sua dignidade por R$50, minha irmã, eu não sei do que você está fazendo na sua vida. E aí, a minha esposa estava numa outra esquina, eu busquei, e ali começou uma jornada desafiadora. Porque muitas vezes a gente conecta a compaixão a uma simples hospitalidade. Eu vou acolher e tomara que essa pessoa vá embora o mais rápido possível. E não. Aquele ato de compaixão durou pelo menos 8 meses. 8 meses de visitas. 8 meses indo buscar aquela mulher no hospital, porque ela tinha uma doença seríssima. Então, ela literalmente se prostituía para sobreviver. E aquela mulher me ensinou muito. Me ensinou muito. Mãe solteira, 3 filhas, também doentes, com muitos problemas.
de uma complexidade muito grande. E eu olhava para aquilo e falava, Senhor, como é que a gente resolve esse problema aqui, Senhor? E o Senhor não falava nada. E a gente continuava caminhando, continuava visitando. E aí, eu e minha esposa, a gente ia na casa dessa mulher, compartilhava o evangelho com ela. Começamos até a dar um estudo sobre João, né? E foi um momento incrível, mas muito desafiador. Isso provavelmente vai acontecer com você, meu irmão. Porque a compaixão não se limita a uma visita. A compaixão não se limita a um panfleto. Mas a compaixão é sobre andar com pessoas. É sobre se colocar na situação daquela pessoa para pelo menos entender o que ela passa. Sem julgamentos. Acolhe. Abraça. O Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Não tenta fazer o trabalho do Espírito Santo, não. Prega, anda junto, acolhe. Bom, o fim dessa história foi que ela parou de se prostituir. Ela não está na minha igreja. Ela não veio para o meu clube. Ela não é membro do Cordas Humanas. Então, aos olhos humanos, foi fracasso, né, Eliseu? Tá, ela parou de se prostituir, isso é legal, mas cadê essa mulher hoje? Meu irmão, não sei. E durante muito tempo, isso foi uma crise para mim, porque eu queria colher os frutos, sabe? Parece que eu não fiz para Deus, parece que eu tinha feito para a minha reputação. Isso machucou bastante. Então, irmãos, a compaixão vai te levar, às vezes, você mexer no seu bolso. Talvez no exercício da compaixão, você fique sem a sua pizza do final de semana. Talvez no exercício da compaixão, você perca um tempo valioso que você não tem. Talvez você faça uma visita que você não queira fazer. Mas é a sua missão, é a minha missão. Nós precisamos andar com as pessoas. Da mesma forma que Jesus olhou para essa mulher, nós precisamos olhar para as pessoas. Ignorando que ela pensa diferente. Ignorando que ela toca a vida dela de uma forma diferente. Mas primeiro, acolhe, anda junto, pregue a palavra, ensine, convide para a igreja. É importante. Então, irmãos, a compaixão nos leva aos perdidos. E é por isso que, sim, nós recebemos o poder de Deus. Nós recebemos, meus irmãos, a unção de Jesus para pregar o Evangelho. E essa autoridade é quem dá, é o Espírito Santo. Ele testifica no seu coração. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por fim, não há barreiras culturais para Jesus. Quando você olha para o paradoxo, quando você olha para o diferente e fala, esse cara tem uma ideologia completamente diferente da minha. É impossível que ele seja salvo. Meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para o poder do Espírito Santo. Por mais que essa sociedade diga que você não possa caminhar com essas pessoas, meu irmão, você deve caminhar com essas pessoas. Você deve caminhar com o diferente. Porque Jesus, diante do controverso, ele teve compaixão, empatia. Nós também entendemos nessa noite que Jesus é a expressão de compaixão. O exemplo de Jesus é perfeito.
E também entendemos que a compaixão nos leva à missão, nos leva a alcançar os perdidos. E, meu irmão, eu gostaria de pensar com você nessa noite o que você tem feito com a sua vida. Rapaz, eu acho que ninguém vai viver aqui mais de 120 anos. Eu não quero. Já digo aqui que, Senhor, não quero viver tanto, não. Mas o tempo está passando. O tempo está passando. As pessoas estão se perdendo. Você tem vizinhos que precisam de Jesus. Você tem amigos que precisam do Evangelho. Você tem amigos que estão prontos para serem acolhidos. Peça oração. Peça ajuda. Peça discernimento. Mas sim, você precisa ir. O que a gente não pode é ficar parado, porque a nossa zona de conforto é muito legal. Tá aqui na igreja é incrível. Deus sabe o quanto eu orei por uma igreja saudável. E aí eu cheguei aqui, Jackson quis me empurrar alguns ministérios, e eu falei, não, calma aí, deixa eu viver aqui. É bom estar aqui, Senhor. O culto é muito bom. O Evangelho nos leva ao serviço. Você precisa servir, cara. Você precisa servir. Tenha compaixão do seu irmão crente, que está trabalhando demais. Porque você não está repartindo o serviço com ele. Isso nos leva a um amadurecimento espiritual, irmãos. Esse é o nosso desafio. Então, o conforto é muito perigoso. O conforto é preocupante. Se está tudo muito bem alinhado na sua vida, está tudo muito certinho, rapaz, você precisa fazer uma oração bem forte. E a oração forte é a seguinte: Senhor, o que eu preciso fazer para te glorificar nesse dia? Aonde eu tenho que ir? Para quem que eu tenho que mandar aquele WhatsApp? Por quem eu devo orar hoje, Senhor? Meu irmão, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar esse aparente conforto. Então, irmãos, esse texto nos ensina que é preciso largar o cântaro e anunciar. O Evangelho nos chama a responder à graça com arrependimento, com intencionalidade e com urgência, porque os campos estão brancos para a ceifa. Para finalizar, eu gostaria de te perguntar: quando é que foi a última vez que o Evangelho mudou a sua agenda para o exercício da compaixão? Qual foi a última vez que você foi empurrado a conviver com uma pessoa diferente? Porque a nossa galera também, se deixar, é só a nossa resenha. É aquele grupo e a gente não quer, né, nenhum intruso. Quando é que o Evangelho mudou a sua agenda? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, a tua graça, ela é de fato constrangedora, porque ela confronta os nossos desejos, ela confronta quem temos sido hoje, Senhor. Ah, Senhor, estamos diante do Senhor, clamando nesse momento para que o Senhor altere a nossa agenda.
Se possível, altere os nossos sonhos. Senhor, não deixe a gente perder tempo com os nossos próprios planos. Já chega, Senhor, nós não queremos perder tempo com os nossos próprios planos, com os nossos próprios desejos. Senhor, em nome de Jesus, alinha o nosso coração com o seu. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos viver um dia a dia missionário, para além do exercício das disciplinas espirituais, Senhor, que possamos ir atrás do perdido, que possamos estar atentos, Senhor, à voz do Senhor, a voz inconfundível, a voz que nos leva para ir ao encontro daqueles que são diferentes, Senhor, que são marginalizados, aqueles que já desistiram de viver, aqueles que já aceitaram a sua realidade atual, aqueles que já não têm esperança de uma vida melhor. Ah, Senhor, o Teu Evangelho pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, Senhor. Muito mais daquilo que pedimos, Senhor. Nós cremos no Teu poder que age através de Jesus. Ah, meu Pai, que possamos ter uma semana diferente, Senhor. Que possamos, sim, ir, exercitar, ter compaixão. Nos ajude, Senhor, a ter um coração conectado com a Tua missão, para que de fato sejamos um time de missionários que amam o Evangelho, que compartilham através de seus relacionamentos para a glória de Deus, para a glória de Deus e para a transformação da nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor use a Igreja Presbiteriana das Águas, nós, Senhor, membros do Teu corpo, que possamos ir, sair da nossa zona de conforto e encontrar o diferente, ir atrás do paradoxo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.